Quando nós fazemos a reflexão nas histórias de Jesus, né, como essa que nosso irmão contou, do bom samaritano, ele tem uma profundidade muito grande, né? Onde passa o sacerdote, onde passa o levita, pessoas que são orientadas, como nós, e não acudiram o homem caído, né? Depois passou o bom samaritano, não tinha religião, ninguém sabia de onde ele vinha, ninguém sabia o seu nome, não interessa, não sabia nem se ele acreditava em Deus, também não interessa, mas ele passou lá e salvou o irmãozinho caído lá. Isso é uma reflexão muito profunda para todos nós, né? Porque um dia não precisaremos mais de religião. A religião é para nós encarnados ainda. O espírito não precisa de religião, né? A religião é o nosso norte. Nós que estamos encarnados, na necessidade de evoluir, tem a religião, que é o nosso norte. Sem a religião fica muito difícil, porque é aqui que a gente recebe as orientações. Mas a cada um de nós que recebemos as orientações, temos uma responsabilidade muito grande, né? Então, quando Jesus conta essa história do bom samaritano, que é essa música que o nosso irmão cantou, que é uma reflexão para nós, é um preparo para o nosso estudo de hoje, né? É para a gente poder realmente trazer para o nosso coração e perguntar a nós mesmos: será que eu salvaria o homem caído ali, que eu nem conheço? Será que eu já estou capaz de fazer isso? Né? Muito bonita essa história do bom samaritano, né? Vamos dar início ao nosso estudo de sábado. Hoje é o Livro dos Espíritos, tá? Nós estamos falando ali no capítulo 1, que fala exatamente de nós, né? Nós estamos falando das características dos espíritos. E aí a gente, não sei se vocês lembram, nós fizemos estamos estudando aquela classificação, né? Terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem dos espíritos. Depois a gente vai fazer uma reflexão sobre isso para a gente entrar no estudo de hoje. Mas primeiro, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por esse momento de estarmos aqui com saúde, mais um dia fazendo essa comunhão com o Pai, né? Agradecer por tudo que nós recebemos de oportunidade de crescimento, agradecer pelos nossos familiares, agradecer pelo nosso lar, pela nossa casa, pelo nosso alimento, né? Por estarmos andando, por estarmos falando, ouvindo. Quantas pessoas estão com deficiência disso, né? E levando o nosso pensamento a Jesus, fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal, pois a Ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados, nessa nova oportunidade de estudo. Como a gente sempre diz aqui, todos estamos aprendendo. Não existe aqui nenhum professor, e sim eu estou aqui na oportunidade de trazer a reflexão, tá? Então nós estamos estudando dois espíritos, né? A característica dos espíritos. Vocês lembram qual é a característica dos espíritos da terceira ordem? Lembra? Terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Os espíritos da terceira ordem, quais são as características deles? Eles predominam mais a matéria ou o espírito? Mais a matéria, né? Qual é a outra característica que eles têm? São espíritos... São zombeteiros, né? Mas são espíritos imperfeitos, né?
Qual é a outra característica que eles têm? Propensão para o mal. Não é que eles sejam todos maus. Lembra que nós falamos? Nem todos os espíritos imperfeitos são maus, né? Mas quando a gente ainda está em estado de ignorância, porque a imperfeição é exatamente a nossa ignorância. Ignorância de quê? O que a gente não sabe? Ignorância é não saber, né? O que nós não sabemos? Não sabemos ainda a conquista de todas as virtudes, porque todas as virtudes somadas, nós damos o nome de amor. Quem falou? Amor. Todas as virtudes somadas, nós damos o nome de amor. Aí a gente diz assim, já sabemos amar? Já amamos como Cristo nos ensinou? Ainda não, né? Porque já temos paciência? Já tiramos o egoísmo do coração? Já tiramos o preconceito da nossa ideia, do nosso pensamento? Né? O preconceito, né? E a preguiça? Hein? Ainda somos muito preguiçosos, né? Para conosco mesmo, hein? Não é só para com o outro, não. Para conosco mesmo. E o egoísmo? Ainda existe? Né? E a tendência que nós temos para praticar o mal? Ainda temos? Perdão, já perdoamos? Conseguimos perdoar a ofensa? Seja ela qual for? Oi? Está conseguindo trabalhar bem com isso, né? Essa conquista está sendo... Porque, como você falou, não lembro, né? O que é perdoar? Alguém pode dizer assim, o que é perdoar? É isso. É não se sentir ofendido mais. E quando a pessoa ofende a gente com palavras doloridas, né? Quando a pessoa trai a gente, aquela que a gente confiou, né? A vida toda, nosso filho, o nosso esposo, a nossa esposa, traição de amigos, né? Pessoas que são amigas assim, e às vezes não dói no coração. Conseguimos perdoar. Porque a questão do perdoar, ela é tão profunda, tão profunda, tão profunda, que é não se sentir ofendido. Mas para não se sentir ofendido, nós temos que desenvolver a capacidade de entender o outro. Olha só, nós somos imperfeitos, não somos? Erramos pra caramba ainda. Mas mesmo errando, não queremos ser perdoados? Não queremos que a outra pessoa entenda a nossa condição de ignorante ainda, de não enxergar ainda determinadas coisas, de errar não por maldade, olha só, mas por ignorância, porque eu não sabia que não poderia fazer desse jeito. Então, perdoar é exatamente isso, é entender a posição do outro. Quando Jesus foi cuspido na cara, bateram no rosto dele, judiaram dele de todo jeito, e aí ele virava o rosto, e aí ele não sentia nenhum tipo de aversão a esse agressor, diziam para ele assim, você é fraco, você tem que reagir, né? Mas mais forte é aquele que suporta a ofensa, não é aquele que ofende, não. Porque é difícil ou não é suportar a ofensa? É ou não é? Tem gente que passa a encarnação inteira e não consegue perdoar o irmão. Fica o tempo todo sem falar com o irmão. Desencarna sem falar com o irmão. Desencarna sem falar com o filho, sem falar com o pai. Desencarna desse jeito, porque meu pai me magoou, eu não perdoo, né? A minha mãe, quando eu nasci, me botou no orfanato,
não quis me criar, eu não tenho nenhum sentimento por ela, não perdoo minha mãe. Não tem pessoas que falam assim, gente? Um monte. Porque eu fui criado pela minha tia, minha mãe, mas a minha mãe eu não perdoo. Porque a pessoa se sentiu ofendida, né? Foi jogada fora, não foi amada como ela gostaria de ser, e aí ela não perdoa. Então a questão do perdão é você entender o outro. Por que que a mãezinha botou o filho no orfanato? Por que que ela deu o filho dela? É por motivo nenhum, gente? Uma pessoa faz uma coisa dessa por motivo nenhum? Ninguém toma uma atitude dessa por motivo nenhum. Tem um motivo profundo que muitas vezes você não consegue enxergar, mas você pode ativar a capacidade de compreender. Ela não sabe o que está fazendo. Não foi isso que Jesus falava para a gente? Pai, ore por eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Cuide dos meus irmãos. Não sabem. E é isso a ignorância, é não saber o que estamos fazendo. Então, o perdão é uma das maiores virtudes da nossa vida. Somos imperfeitos porque ainda não aprendemos a perdoar. Verdadeiramente. Entender que o outro talvez não tenha tido a orientação que você teve, talvez não tenha tido a família que você teve, as oportunidades que você teve, ele não teve. Quando a gente olha um irmão desse, que mata, que estupra, né? A gente fala assim, mas por que que ele faz aquilo ali? Talvez a gente não consiga enxergar o motivo nessa encarnação, mas ele é um espírito eterno. Existe um motivo para que ele tome aquela atitude ali. Aí a gente fala assim, mas é fácil pensar isso quando é na vida dos outros, né? Quero ver quando estuprar sua filha, sua esposa, quando matar seu pai. Gente, não estamos vivendo um mundo desse? Será que vamos conseguir perdoar? Por isso que as virtudes são conquistadas passo a passo. Nós não damos salto. Como é que a gente treina em perdoar? Qual é o lugar que a gente vai começar a treinar a perdoar? Alguém pode me dizer? Na família. Dentro de casa. Na família. Porque os nossos familiares, os mais próximos e os mais distantes, são pessoas que no mínimo, nós temos uma afinidadezinha. Às vezes não gostamos muito, né? Mas temos afinidadezinha. Agora imagina aquele que você nem conhece. Se você não treinar dentro de casa a perdoar a ofensa dos seus, você não vai conseguir perdoar o outro que você não conhece, que você não viu nessa encarnação, que não conviveu com você. Então nós temos que treinar o perdão. Olha só, é uma conquista, é igual a fé. Ninguém pode dizer que tem fé de uma hora para outra. É uma conquista, passo a passo. Hoje eu estou aceitando, eu estou perdoando mais. Mas hoje eu estou mais enfraquecido. Com a minha força de vontade, ou amanhã eu já vou estar melhor. Até um momento em que eu vou estar perdoando mais do que não perdoando. É um processo. Quando eu me esforço a perdoar dentro de casa, consequentemente eu vou ter mais facilidade a perdoar o lá de fora. Porque alguém sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Alguém sabe? Que vai sair de casa, que pode encontrar um assaltante ali, um irmãozinho naquela condição, que pode matar você, ou que pode matar sua filha, ou que pode matar sua esposa, ou que pode fazer uma ruindade. Tu vai ter condição de perdoar esse homem? Esse irmão? Vai ter condição? É isso, gente. Somos imperfeitos porque não temos a conquista das virtudes. Mas isso não significa que nós somos maus. Olha só. A maldade, qual é a diferença do imperfeito e do mal? A maldade é aquele que já sabe o caminho. Por isso que quando nós estamos aqui estudando, nós estamos adquirindo o quê? Responsabilidade. Não dá mais para dizer para você assim, eu não sabia, porque você sabia.
Então, a diferença do mal, da atitude do mal é o seguinte: o cara já sabe o que ele tem que fazer, ele já tem consciência, ele já aprendeu, mas ele usa disso para fazer a maldade, né? Não tem várias pessoas que usam do conhecimento para escravizar? Não tem? Quando você arruma, entre aspas, uma empregada, porque empregada não existe, nós temos que mudar a palavra empregada por auxiliar, ela está te auxiliando na tua casa, né? Muitas vezes a pessoa acha que porque a empregada está ali, você está pagando a ela para poder arrumar sua casa, para poder te auxiliar lá, você pode escravizar, pode falar com ela do jeito que você quer, pode ser arrogante. Olha aí, olha a responsabilidade nossa para quem já recebeu. Pode não olhar para ela como sua irmã verdadeira, porque ela é sua irmã, não tenha dúvida, ela é sua irmã. E a gente muitas vezes, eu estou pagando, né? Hoje você está pagando, pode ser que amanhã alguém pague para você fazer, porque a vida da gente é do jeito que a gente precisa, gente. Se o pai tiver que tirar tudo de você para que você aprenda a ser humilde, ele vai tirar. Ele vai tirar tudo. E você, diante da dor, vai ter que aprender a ser humilde. Isso são virtudes a ser conquistada. Enquanto a gente não conquistar essa virtude, nós somos classificados como espíritos imperfeitos. É isso. Imperfeito é aquele que tem um grau de ignorância muito grande. Então foi isso que nós estudamos na semana passada. A terceira ordem, espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. O cara gosta muito da matéria, esquece que ele é espiritual, né? Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões, né, que lhe são consequentes. Hoje, o estudo de hoje, nós vamos falar da segunda classe, que é a classe dos espíritos bons. E aí eu faço uma pergunta: os espíritos bons, que estão na segunda classe de evolução, já são perfeitos? São perfeitos? Ainda não são perfeitos. Não são perfeitos ainda, né? Existem virtudes a ser conquistadas. Toda vez que a gente fala de imperfeição, vocês lembram? Preciso conquistar alguma virtude, seja ela qual for, né? Mas eles já estão na segunda classe. Olha só, tem muitas paixões, muitas mazelas que já foram eliminadas do seu coração, foram eliminadas da sua consciência. Ele já entende que o caminho é esse. Olha só a classificação deles. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria. É a pessoa que já se reconhece como espírito, né? Alguém tem dúvida aqui que é espírito? Quem tiver, vamos lá, nós estamos estudando. Alguém tem dúvida que é espírito? Todos nós somos espíritos. Estamos encarnados, né? Então, classificação dos espíritos da segunda ordem: predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem é uma outra predominância. É as pessoas que já acordam de manhã pensando: hoje eu quero ser mais útil do que ontem. Aquela palavra que eu falei daquele jeito com o meu amigo lá no trabalho, eu tenho que corrigir hoje. Vou lá pedir perdão para ele. Vou lá dizer para ele que não é aquele jeito que eu queria falar. Eu queria falar diferente. Talvez ele esteja magoado. Deixa eu ir lá corrigir. Essa é a propensão para o bem. Porque muitas vezes, gente, a gente fala de qualquer maneira com as pessoas e nem se importa como a pessoa recebeu aquilo. Magoa sem interesse nenhum de corrigir. O espírito da segunda ordem, ele tem essa preocupação. Acho que ontem não foi legal aquilo lá. Não preciso corrigir aquilo lá, né? Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado.
Então, ele tem uma capacidade muito grande de praticar o bem. E cada vez mais que ele se esforça, mais condição ele tem. Porque muitas vezes, olha só, é importante a gente citar isso aqui, porque muitas vezes a gente acha que fazer o bem é só ter vontade de fazer, né? Não é. Precisa saber fazer, né? Eu vou dar um exemplo. Quantas mães, principalmente mãe, eu cito mãe porque a mãe, a gente sempre diz que é o amor mais próximo daquilo que Jesus traz para a gente, né? O amor de devotamento, né? Que se devota realmente contra o filho, né? Dá a vida para o filho. Quantas mães não corrigem os seus filhos achando que isso é amor, achando que está fazendo bem? Quantas mães dão oportunidade ao filho se perder achando que é o melhor que ela está fazendo, né? Porque ele tem que ter tudo mesmo. Quando a escola chama o filhinho, a mãe, para poder dizer que o filho brigou lá, a mãe, em vez de corrigir o filho, dá razão para o filho em vez do professor. Olha só, para ela está dando amor, não está? Está dando não. Porque dar amor é dar condição da pessoa crescer. O filho não é seu, ele está como seu filho naquela oportunidade. Você tem a responsabilidade de educá-lo. Não tem mãe que faz isso? Tem. Então não basta querer fazer o bem, tem que saber fazer. Tem que saber o que realmente é bom para aquele ser que está na tua responsabilidade. E a gente muitas vezes não sabe, né? Muitas vezes não sabe. Por isso ele cita isso aqui, né? Uns desses espíritos da segunda da ordem têm a evolução na ciência, outros na sabedoria e outros na bondade. Os mais adiantados reúnem o saber das qualidades morais. Não estão ainda completamente desmaterializados, conservam, mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Então, quer dizer, esses espíritos da segunda ordem, né, eles ainda não largaram totalmente a matéria, eles ainda dão importância ao corpo, ao carro bom, à casa bonita, essas coisas que a gente dá valor mesmo, né? É meu. Não vai usar não, é meu. Né? Sabe que as pessoas que gostam de falar que é meu? Ó, isso é meu, hein? Né? A gente tem alguma coisa? Nós chegamos com alguma coisa aqui? E a gente vai embora com alguma coisa? Não tem nada nosso. Nós somos mordomos. O que é mordomos? Ser mordomo é aquele que cuida. Você é responsável por aquilo que está na sua mão. Se você usar mal, você vai responder. Se você usar bem, é um benefício para você. Então, muitas vezes, nós achamos que tudo é nosso. A minha casa é minha, o carro é meu, né? Dá uma carona aí, não, vai sujar meu carro. Né? Tudo é meu. Né? Me empresta uma roupa aí. Não me emprestar não, porque a roupa é minha. Tem aquela roupa guardada no armário lá, esperando emagrecer para usar. Não, porque eu adoro essa roupa aqui, eu vou emagrecer e vou entrar nela. Vou entrar nessa calça, nesse vestido, né? Lá na rua está cheio de gente precisando de roupa. Né? Aqui na Casa Espírita, nós recebemos roupa, sapatos, sandálias, chinelos, que a gente não usa mais. Né? Tem aquelas pessoas que parece que tem 10 pés, né? 10 pés, 10 pernas. É um monte de coleção de sandálias, coleção de chinelos. Gente, tem tanta gente lá fora precisando. É meu, né? Não é meu, não, isso aqui eu adoro. Isso aqui é relíquia, eu ganhei da pessoa de tal. Beleza, você já usou? Usou. Quer usar? Não quero usar mais. Doa. Doa. O ato de doar, a gente não imagina o bem que nós recebemos. Porque quem doa mais recebe do que aquele que recebe a doação. Vocês sabiam disso? Porque está se dando a oportunidade de mudar o seu pensamento. Né? Então, quando a gente olha o nosso armário lá, todos nós temos, né? Eu tenho também. Aquela camisa que
Não cabe mais. Número 40, 38, hoje você usa 46, não vai caber mais, você não vai mais caber naquela roupa. Ah, mas eu gosto tanto. Tem gente lá fora precisando. A gente na outra casa, nós trabalhamos com os irmãos de rua, eles precisam muito porque a roupa deles desgasta muito rápido, porque eles dormem no chão, Então você dá uma calça jeans para eles, dura uma semana no máximo, porque rasga, acaba com a roupa. E a gente às vezes tem 10 calça jeans em casa, 5 não cabe mais, 5 você está ali usando. É isso, gente, vamos doar. Vamos doar. Olha, eles pedem até roupa íntima, sabia? Calcinha, cueca, eles pedem. Exatamente. Aí você fala assim, poxa, mas eu não vou dar minha cueca não, Não está limpa, gente, vocês não lavaram? Doa para o irmãozinho, porque para você talvez não tenha valor, mas para o irmãozinho lá que não tem um valor que vocês não imaginam. Doa. Não sabe aonde doar? Traz para a casa espírita. Aqui vai ser direcionado para as pessoas que precisam. Esse é o começo de a gente começar a tirar de dentro de nós, aquele egoísmo. É meu, é meu, é meu. Sabe por quê? Olha só que engraçado. A gente guarda a nossa roupa a vida inteira, O dia que você desencarna, no dia seguinte, o seu armário está vazio. Vai ser dado tudo, Vai ser dado tudo, porque as pessoas não vão ficar guardando tua roupa lá não, Tem até a coisa, aquela história do luto, Tira tudo que lembra a pessoa, para você poder ficar com o coração, Você vai lá, limpa tudo. A pessoa guardou tanto e agora vai ser doado. Então, faça você a doação. Faça você essa bondade. Então a gente precisa disso, tem muita gente na rua. E olha só, não é só mendigo não, viu? Porque antigamente, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a fazer esse trabalho, há uns 15 anos atrás, quando a gente começou a fazer esse trabalho, tinha só mendigo na rua. O que é o mendigo? É aquele que realmente só vive na rua. Mas hoje nós encontramos os usuários de droga que estão na rua, os doentes mentais que a família, joga para a rua. Estão lá na rua. Tem família, tem casa, mas vive na rua, porque a família abandona. Os doentes mentais, os usuários de droga, todos eles precisam, não é só de comida não, eles precisam se vestir. Que a gente fala assim, mas tá vendo, um garoto bom desse, um garoto forte desse não arruma um emprego, Mas como é que ele vai arrumar um emprego sem roupa, sem banho, fedorento desse jeito? Como é que ele vai chegar num lugar para pedir um emprego? A gente tem que pensar também, poxa. Então é um ato de amor que a gente faz quando a gente doa. Esses espíritos da segunda ordem, eles já estão assim, praticamente desmaterializados. Para eles usam a matéria apenas para o benefício essencial. Conservam mais ou menos conforme a categoria que ocupam. Olha outra característica dos espíritos da segunda ordem. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Aí eu faço uma pergunta para nós aqui, que estamos aprendendo, todos nós. Já compreendemos Deus? Mas de verdade, gente. Já compreendemos? Já trazemos Deus realmente para a nossa vida? Em todas as situações. Não é quando a vida está boa, não. Quando as contas estão pagas, Armário está cheio de comida, Você está com saúde, a família está toda com saúde, aí você fala, como Deus é bom para mim, Eu estou falando em todas as situações. Já trazemos Deus para a nossa vida? Conseguimos? De verdade? Ou tem dia que a gente fala assim, acho que Deus esqueceu de mim. Não é possível eu estar sofrendo uma situação dessa e Deus não está vendo, Não é possível Ele permitir que eu sofra desse jeito se eu não fiz mal a ninguém. A gente pensa ou não pensa assim, de verdade?
Quando a gente ainda pensa assim, é porque a gente ainda não compreende Deus. E outra coisa que ele disse aqui, ó, não compreende o infinito. E quando a gente fala de infinito, a gente tem que pensar o seguinte: nós somos ou não somos infinitos? Já compreendemos isso? Porque existem duas coisas que a gente tem que entender. Existe o eterno e o infinito. Qual é a diferença de ser eterno e de ser infinito? Vocês sabem? Alguém pode falar? Ser eterno é não ter princípio e nem fim. Qual é o único ser que é eterno? Deus. Ser infinito, você tem um princípio. Tem ou não tem? A gente não foi criado pelo Pai? Algum dia nós fomos criados por Ele. Temos um princípio, mas não temos fim. A nossa vida é eterna, é infinita. Então nós somos infinitos. E nós precisamos entender essa questão de ser infinito, porque enquanto a gente não entender o processo reencarnatório, tudo vai ficar obscuro para a gente. Não vamos entender as nossas dores. A dor tem uma causa. Não existe nada sem causa. Nenhuma dor. E quando a gente fala dor, é tudo, viu, gente? Dor física, dor moral, dor espiritual, dor de relação, né? As dores que a gente tem. Falta de dinheiro, as relações difíceis dentro de casa com o marido, com o filho, as doenças que a gente adquire, que o nosso irmão que a gente ama tanto, nosso familiar tem. Tudo isso é dor. Toda dor tem uma causa. Nada acontece do nada, porque o nada não existe. Nós já estudamos isso aqui no Livro dos Espíritos. O nada não existe. Tudo começa em algum momento. Entendeu? Tudo tem uma causa. A dor que você sente é só o efeito dessa causa. E quando a gente entende o infinito, olha só, a questão do infinito e da reencarnação, né? A gente começa a entender, primeiro, que essa dor vai passar. Tudo passa. Tudo passa. A dor vai passar. Até o momento de felicidade da gente não passa. A gente às vezes fica feliz um ano, né? Ah, que ano de 2003, que ano maravilhoso para mim. Como é que foi o 2004? Ah, meu Deus do céu, só sofrimento. Não é assim? A dor, a felicidade também passa. Esse momento de felicidade, porque nós estamos conquistando. Nós ainda não somos felizes totalmente. E isso, é esse passo aí. Quando a gente entende que nós somos infinitos e que nós reencarnamos, existe a reencarnação, a dor vai passar. E ela começa a passar no momento em que a gente compreende o nosso Pai, compreende Deus, o propósito dele conosco. Por que eu estou sofrendo? É à toa? Vamos fazer reflexão. Ah, mas eu não encontro na minha encarnação de hoje nenhum motivo. Eu sempre fui uma pessoa boa, sempre tratei as pessoas bem, sempre paguei meus impostos, nunca fui injusto com ninguém. Por que Deus permite isso? Aí a gente fala assim: você não encontrou nessa encarnação, mas você é um espírito velho. A dor que você está sentindo hoje é a correção da encarnação anterior, ou das anteriores, porque hoje nós somos a reunião de todas. Tem gente que fala assim, né? Eu queria tanto saber o que eu fui na encarnação passada. Já viu gente falando assim? Ah, eu queria tanto saber, porque eu acho que eu fui uma rainha. Ninguém diz que foi coisa ruim, né? Todo mundo diz que foi coisa boa. Mas, eu acho que eu fui um rei, né? Todo mundo fala isso. Gente, olha só. Hoje, dia 25 de março de 2023, não é isso? Nós somos o melhor. Desde que o Pai nos criou. Hoje nós somos o melhor de nós mesmos. Olha só que interessante. Porque ontem nós fomos piores do que hoje. Porque a cada dia a gente evolui um pouquinho, entende um pouquinho da nossa vida. Entendeu? Então não queiram saber o que vocês foram na encarnação passada, não. Porque, consequentemente, se você hoje é o melhor de você mesmo, ontem você foi pior. E talvez você chore muito de saber o que você fez na encarnação passada. Entendeu? Então não vai te ajudar em nada.
Por isso o Pai nos dá o esquecimento parcial. Quando a gente reencarna, a gente esquece o que nós fomos na encarnação passada. Ele nos dá a oportunidade de começar de novo, olha só, como se nós estivéssemos começando agora, né? Não fiz nada, eu estou começando agora. Isso ajuda a gente no processo de evolução, ajuda a gente a evoluir. Deus é perfeito, Ele nos criou para sermos perfeitos. Esse é o destino de todos nós. A única diferença é aquela perguntinha assim, mas quando? Quando depende de cada um de nós. Quando você quiser, quando você começar a se esforçar, a adquirir as virtudes que são necessárias. Esses espíritos da segunda ordem, eles já estão nesse passo mediano, olha só, já abandonaram muitas coisas que a gente carrega ainda, que aperta o nosso peito, aquele perdão difícil, aquele egoísmo, aquela vaidade, aquele orgulho, aquele preconceito. Nosso preconceito hoje está demais, né? Aí tem preconceito de tudo as pessoas. Tem preconceito de gordo, preconceito de magro, preconceito de preto, preconceito de branco, preconceito de japonês, amarelo. Preconceito de tudo, preconceito de índio, preconceito do mendigo. Ah, não, mendigo não consigo nem chegar perto. Preconceito. Preconceito de homossexual, oh meu Deus do céu. Como se a opção sexual tivesse aqui, ó. A opção sexual está aqui, gente? Você decide a sua opção sexual? Cada um tem o seu gosto. Agora, a moral é outra coisa. Né? A moral é outra coisa. O que nós temos que avaliar, e é avaliar, não é a questão de julgar, não. Porque existem duas coisas diferentes, avaliação e julgamento. Toda vez que nós julgamos, seja qualquer pessoa que seja, nós estamos errados. Não temos que julgar ninguém, porque a gente não sabe a caminhada da pessoa. Agora, a avaliação, quando a gente tem que avaliar uma pessoa, nós temos que avaliar a questão moral. Moral. Quantas pessoas são heterossexuais, opção heterossexual, né? Não tem moral nenhuma. Promíscua. Prejudica as pessoas, prejudica a si próprio. Não é assim, gente? Quantas pessoas são homossexuais? Maravilhosas. Você quer ficar perto da pessoa o tempo todo. Ela emana luz, emana amor, emana carinho. Tem uma moral que você está longe de conquistar. Não é assim, gente? Nós precisamos abrir a nossa mente com relação a essas coisas. Precisamos abrir a nossa mente, gente. Já não há mais tempo de nós ficarmos presos a conceitos que não servem mais para nós. Já caminhamos muito, né? Não tem mais como a gente ficar com esses preconceitozinhos que não carrega a gente para lugar nenhum. Agora, é questão de avaliação só, porque julgar, nós temos que julgar ninguém, nem aquele que erra, nem aquele que acerta. Nós temos que julgar quem, gente? A nós mesmos. O que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo, né? Como é que está meu pensamento? Hein? Quando eu olho as pessoas, quando eu encontro com meus irmãos, como é que está? Né? Exatamente. Vamos cobrar de nós, vamos ser severos conosco. É isso que nós temos que ser, e não com o outro, porque a nossa relação, nós já dissemos aqui, é única. É nós com Deus, cada um com Deus. Não adianta você achar que você está enganando as pessoas, não, porque Deus ninguém engana. E a resposta das suas atitudes, dos seus pensamentos, elas virão, não tem jeito, né? Então, quando a gente entrar naquela sala ali, eu queria só fechar com isso, porque depois na semana que vem nós vamos falar sobre os espíritos perfeitos. Olha só como é que vai ser bacana na outra semana, daqui a 15 dias. Mas quando a gente entrar naquela sala ali, pedindo ajuda, né? Pedindo auxílio, seja o que for, gente, seja o que for, os nossos irmãos estão a postos e irão ajudar. É uma certeza, vocês não precisam ter dúvida disso. A única dúvida que vocês têm que ter é uma só.
será que eu vou absorver a ajuda? Será que eu vou? Será que eu estou com o meu coração já aceitando ajuda? Porque eu tenho que ser humilde, porque eu tenho que acreditar, porque eu tenho que confiar, porque eu tenho que obedecer às orientações. Será que eu estou preparado, gente? Por isso que nós temos que avaliar nós mesmos. A ajuda vem, certeza, você não precisa ter dúvida disso. Mas o quanto nós vamos absorver, aí diferencia de cada um. Tem gente que entra aqui de cadeira de roda e sai andando. Tem gente que entra andando e sai de cadeira de roda. Qual é a diferença dessas duas pessoas? O quanto ela absorveu. O quanto ela já acredita em Deus. Nos irmãos que vêm com todo amor e carinho nos auxiliar. O quanto eu já tirei do meu coração o orgulho. Né? Porque tem que tirar o orgulho para ser ajudado. Tem que não tem? Quando a gente vai pedir, a gente não faz assim, ó. Ninguém pede assim, me dá aí, ó. Ninguém faz isso. Você faz assim, né? Você pede ajuda. Pede. Tem que pedir. Tem que tirar o orgulho do coração. Aí sim, vocês vão sair daqui fortalecidos. Porque a bênção está aí. Aposto. Para qualquer um. Para qualquer situação. Mas precisa realmente estar com o coração preparado. Tá? Não há tempo de cegueira. Não há tempo de mágica. De a gente acreditar em milagres. Não existe milagres. Existe bênção verdadeira. Vamos acreditar nisso. Viu? Que Jesus possa estar com todos. Legal.